Os primeiros 30 dias em Manhattan foram uma vertigem de trabalho. A rotina era brutal, mas o cansaço servia como anestesia. Minha cabeça estava focada nos balanços e nas fusões. Tentava manter a imagem de que a vida lá era um sacrifício necessário, um degrau, e que Gabriel estava orgulhoso do meu sucesso. As chamadas de vídeo com Gabriel se tornaram o único elo com o Brasil, mas a cada dia que passava, o elo parecia mais frágil e mais frio. "Quando você volta, Ju? Sinto falta de você aqui." Ele sempre começava assim, com um tom de voz que deveria ser saudoso, mas que na verdade parecia impaciente. Era como se a minha presença fosse uma tarefa em sua lista de afazeres. As chamadas nunca duravam mais de 10 minutos. "Onde você está, Gabi? Está escuro aí." "Estou no escritório, amor. O cliente pediu para eu refazer a planta do condomínio. Acabei de chegar e vou cair de sono." "Liga amanhã, tá?" As desculpas eram sempre convincentes no início. Trabalho, casa dos pais, reunião com o fornecedor. Mas ele estava sempre mal iluminado, a câmera tremia e ele parecia sempre de moletom ou camiseta velha, coisa que ele detestava usar em casa. Era como se ele estivesse se escondendo. Eu queria ver nossa sala, nosso sofá, o quadro que eu pintei. Queria ver minha vida. Ele nunca mostrava. Nesse período de escassez de Gabriel, Patrícia se tornou o meu contato constante com o Brasil. Ligávamos quase todos os dias. Ela era o oposto dele, cheia de detalhes. Falava dos meus gatos, das plantas, das fofocas da vizinhança. Ela me dava relatórios minuciosos sobre Gabriel, mas de uma forma sutilmente protetora. "Acredita que o Gabi está trabalhando tanto? Tadinho. Ele está quase morando no escritório. Eu mandei um bolo de aipim para ele para garantir que ele esteja comendo direito. Vocês dois são loucos por trabalho, viu?" Ela construía a narrativa do marido dedicado e exausto, reforçando a ideia de que a distância era o único problema. Mas em uma ligação, ela plantou uma semente de desvio. "Ju, fiquei sabendo que o Gabriel contratou uma assistente nova, a Clarissa. Jovem, bonita. Nossa, a menina é um pingo de gente. Mas relaxa, ele me disse que ela é só profissional. Esses homens..." O comentário me incomodou, não pela Clarissa, mas pela forma como Patrícia parecia tão íntima dos detalhes do trabalho de Gabriel e a forma como ela tentou me tranquilizar sobre uma ameaça que ela mesma tinha inventado. Cerca de 6 semanas após minha partida, fiz uma chamada de vídeo em um horário que eu sabia que Gabriel estaria descansando. Ele atendeu com a mesma iluminação ruim de sempre. "Você viu? Eu te peguei de pijama, hein?" Tentei brincar. Ele riu forçadamente. "Estou morto, Ju. Mas me diga, como foi o jantar de negócios?" Enquanto ele falava sobre o trabalho dele, em termos vagos e apressados, meu olhar se fixou em seu pulso. Faltava algo. Eu tinha dado a ele, no nosso último aniversário, um relógio suíço caríssimo, gravado com as nossas iniciais. Ele nunca tirava. Eu o provoquei. "Gabi, por que você não está usando o seu relógio?" "Não me diga que perdeu." A reação dele foi quase instantânea e muito desproporcional. Ele colocou a mão no pulso, cobrindo-o, e ficou visivelmente irritado. "Ah, o relógio. Sabe o que é? Eu tive que levar para a assistência técnica. A pulseira deu problema. Levei no centro, acho que só volta em 1 semana." "Qual o problema, Juliana? Você está desconfiando de mim?" O tom de agressividade me assustou. Eu recuei. "Claro que não, meu amor. Só senti falta dele. Deve ter sido a saudade." Encerramos a chamada. Eu me senti idiota, infantil. Mas a semente agora era real. Se um homem mente sobre onde está o relógio que a esposa deu, sobre o que mais ele está mentindo? Eu estava no meio de uma reunião tensa no escritório de Nova York, analisando planilhas de última hora, quando meu chefe irrompeu na sala com uma notícia urgente. A fusão que eu supervisionava havia travado devido a um problema regulatório inesperado no Brasil. O meu trabalho de 3 meses havia se tornado inútil. Eu não precisava mais ficar. "Você tem um voo para o Rio de Janeiro amanhã de manhã. Arrume suas malas, Juliana", ele ordenou. A notícia deveria ser um alívio total, uma liberdade inesperada. Mas a primeira coisa que senti não foi alegria, foi uma ponta de pânico.
Se eu voltasse 15 dias antes, Gabriel teria que mudar seus planos. O que ele estava fazendo agora que não faria se soubesse que eu estava a caminho? Eu tomei uma decisão impulsiva, mas que salvou a minha sanidade depois. Eu faria uma surpresa. Eu disse ao meu chefe que avisaria Gabriel apenas quando estivesse no aeroporto do Rio. Desliguei meu celular por precaução, querendo a cena clássica. Eu batendo na porta, ele abrindo, a alegria, o abraço. Eu precisava desse momento para varrer, para debaixo do tapete, todas as minhas dúvidas e voltar a acreditar na nossa vida. O voo de volta foi uma tortura silenciosa. A expectativa se misturava a uma sensação densa de pressentimento. Meu monólogo interior era uma guerra de opostos. A esperança. Ele vai gritar de alegria. Ele vai me carregar para o quarto. Vamos pedir pizza e passar a noite falando bobagens. Vamos rir do meu medo idiota. O pavor. Por que ele estava tão apressado para encerrar as chamadas? Por que o relógio? Por que Patrícia falava tanto dele? Eu tentava mentalmente ensaiar a cena da surpresa, mas meu corpo estava tenso. Eu me peguei rezando para que ele estivesse de fato sozinho. Não por desconfiança, mas para silenciar a voz interna que gritava: prepare-se para o pior. Cheguei ao aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, por volta das 22h30. Não liguei o celular. Peguei um táxi diretamente para nosso bairro, na Zona Sul. Eu disse ao motorista para parar a uns 50 metros da nossa casa. Eu estava com o coração na garganta. Paguei a corrida e caminhei devagar pela calçada familiar, puxando minha mala de rodinhas que fazia um barulho ensurdecedor no silêncio da noite. E então eu vi. A nossa rua estava calma e escura, iluminada apenas pelos postes. Olhei para a frente da nossa casa, um sobrado charmoso com um jardim na frente. O carro de Gabriel estava lá. Ele era um arquiteto com um ego enorme em relação ao seu carro esportivo preto. Lembro-me perfeitamente de tê-lo perguntado, na última ligação de vídeo há 2 dias. Gabi, o que fez com o carro? Não vi ele no vídeo. Ele havia respondido: está na manutenção, Ju. O óleo estava vazando. E o cara me disse que só consegue entregar semana que vem. Estou pegando Uber para tudo, um inferno. Ali, sob a luz fraca de um poste, estava o reluzente carro preto de Gabriel. Não estava no lugar de sempre, na garagem, mas sim parado de forma displicente bem na nossa porta, parcialmente escondido por um arbusto de jasmim. O ar me faltou. Não era mais uma dúvida, era uma mentira confirmada. Ele mentiu sobre uma coisa tão banal que ele não precisava ter mentido. A excitação da surpresa morreu ali mesmo. Deu lugar a uma determinação fria. Eu não estava mais voltando para dar um abraço. Eu estava voltando para descobrir o que ele estava escondendo. Com a mala em punho, silenciei os passos e fui em direção à porta de entrada. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. A adrenalina que tomara conta do meu corpo era a de um soldado prestes a entrar em território inimigo. Eu não bati na porta. Peguei a chave de backup, aquela que ficava escondida dentro de um pequeno sino de vento na varanda, e a inseri na fechadura. A porta girou com um clique suave. O silêncio que me recebeu não era o silêncio de uma casa vazia. Era um silêncio suspenso, cheio de coisas não ditas, de ar denso. E o primeiro ataque sensorial veio logo em seguida. O olfato. Havia um perfume no ar que não era o meu. Era doce demais, floral demais e completamente estranho à nossa casa. Não era completamente estranho. Era um perfume que eu já havia sentido. Eu deixei a mala no hall de entrada, consciente de que o som das rodinhas seria alto demais. Tirei os saltos, ficando apenas de meias, e comecei a caminhar, escura e lenta, pelo piso de madeira da sala de estar. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que entrava da rua. Consegui notar que a TV estava desligada, mas o decoder digital estava quente ao toque. Eles deviam ter desligado às pressas. Meus olhos começaram a escanear. Primeiro, o ar-condicionado. O ambiente estava fresco demais. Eu e Gabriel tínhamos um acordo rigoroso sobre o ar-condicionado na sala. Ele o odiava para economizar energia. O termostato estava marcando 21 graus. Segundo, a roupa.
O paletó que Gabriel dizia usar para reuniões urgentes estava jogado sobre a poltrona, não pendurado no closet como ele sempre fazia. Estava amassado. Terceiro, os copos. Sobre a mesa de centro havia 2 taças de vinho vazias. Uma tinha um rastro de batom na borda. Eu não usava batom daquela cor há anos. Eu mal respirava. Cada descoberta era um tiro, mas ainda não tinha encontrado a bala. Passei para o corredor que levava aos quartos. E ali, ao lado do armário de linho, estavam os chinelos. Eram femininos, de tecido macio, cor-de-rosa antigo. Eram familiarmente estranhos. Eu os encarei. Não eram meus. Não eram de nenhuma camareira. Eram do tamanho 36. O meu é 38. Eu me curvei e toquei-os. A solta estava gasta, não parecia nova. Eles eram de alguém que morava ali. Nesse momento, meu cérebro deu um flashback doloroso. Lembrei de Patrícia na última vez que a vi, no aeroporto, usando algo muito parecido. Ela tinha esse gosto por coisas delicadas, de menina. Não podia ser Patrícia. Tinha que ser a assistente nova, Clarissa. Tinha que ser qualquer outra mulher do mundo. Eu me dirigi aos quartos. O primeiro era o quarto de hóspedes. A porta não estava fechada, mas entreaberta. A luz do hall fazia uma fenda na escuridão. Meu corpo se moveu por conta própria. Empurrei a porta devagar. Não havia ninguém lá, mas em cima da cama, arrumada e aberta, como se tivesse acabado de ser esvaziada, estava uma mala de viagem, de lona azul marinho. Eu conhecia aquela mala. Conhecia cada centímetro dela. Era a mala que Patrícia ganhou da mãe no ano passado. A mala que ela levou em todas as viagens de fim de semana que fizemos juntas. Eu podia racionalizar as taças, o ar-condicionado, o perfume, até o carro na rua. Mas a mala de Patrícia, aberta na minha cama de hóspedes, não podia ser outra coisa senão a prova de que ela estava morando ali, confortavelmente instalada em minha casa enquanto eu estava fora. A dor começou a se concentrar no peito. A cabeça girava. Eu cambaleei, me apoiando no batente da porta, e meus olhos se fixaram no final do corredor, na porta do nosso quarto, o quarto de casal. Eu sabia que lá estava a cena que eu precisava ver, mas que eu nunca mais conseguiria desver. O tempo parou. Não era mais a Juliana executiva, nem a Juliana esposa. Eu era apenas uma casca movida por uma necessidade primitiva: ver. O medo havia se solidificado em uma raiva glacial. Saí do quarto de hóspedes e meus passos se tornaram silenciosos e quase robóticos. A madeira do corredor rangia sob o peso da minha raiva contida. Eu estava diante da porta do nosso quarto. O quarto que eu tinha decorado, o quarto onde eu tinha planejado envelhecer. A porta estava fechada, mas não trancada. Eu levantei a mão, hesitei por 1 milésimo de segundo, o último milésimo de segundo da minha vida antiga, e com a ponta dos dedos, empurrei-a. A luz fraca da rua entrava pela janela, mas não era suficiente. O que me alertou não foi a visão, mas a respiração. 2 respirações ritmadas e profundas, quebrando o silêncio da casa. Eu procurei pelo interruptor, mas desisti. Tirei meu celular do bolso e ativei o flash. Um clarão branco, duro e invasivo inundou o quarto. E ali, na nossa cama king size, debaixo do edredom que eu havia comprado em Milão, estava a cena que eu nunca mais conseguiria apagar da memória. Gabriel e Patrícia. Eles estavam dormindo profundamente, abraçados. O braço de Gabriel estava protetoramente sobre o ombro dela, e a cabeça de Patrícia repousava contra o peito dele, como se fosse o lugar mais natural e seguro do mundo. Eles pareciam um casal, o meu casal. Não houve grito, não houve choro. Houve apenas um vazio ensurdecedor. O som que fiz foi um engasgo seco e mudo. Melhor amiga, irmã de alma, cunhada. As palavras viraram cinzas na minha mente. A traição de Gabriel era um golpe. A traição de Patrícia era o fim da minha realidade. Eles não estavam apenas transando. Eles estavam vivendo. Eles estavam confortáveis, seguros. Eles estavam em casa. Meu cérebro, treinado para a crise, ignorou a emoção e se concentrou na estratégia. Não vou acordá-los. Não lhes darei o prazer do pânico, da confissão ou da defesa. Mantendo o flash ativo, tirei a primeira foto, depois a segunda, e a terceira, de diferentes ângulos. O som do obturador era alto.
Mas eles estavam tão exaustos ou tão seguros de si que não se mexeram. Enquanto fotografava, meus olhos escanearam o quarto. A mesa de cabeceira. O celular de Patrícia estava carregando no meu carregador. O chão. Um par de cuecas de Gabriel e uma calcinha de renda rosa de Patrícia. O detalhe cruel. O porta-retrato com a nossa foto de casamento estava virado para baixo. Eu guardei o celular. Senti o sangue voltar a circular, não em pânico, mas em fúria fria. Eu tinha a prova. Agora precisava de segurança e recursos. O cofre. Saí do quarto e fui ao escritório. Abri o cofre de parede, cuja combinação apenas eu conhecia. Peguei meu passaporte e os documentos de propriedade de um apartamento, de herança de família, que estava apenas no meu nome, as joias. Peguei a caixa de joias da minha avó, inestimável. O dinheiro. Peguei a pequena reserva de emergência em espécie que guardávamos. Fui ao hall, peguei a minha mala e saí pela mesma porta por onde entrei. Não olhei para trás. A última coisa que senti foi o cheiro de incenso que Patrícia costumava acender no hall para purificar a energia. Uma piada de mau gosto do destino. Fechei a porta silenciosamente. Eu havia deixado o castelo da minha vida, mas com as armas necessárias para a guerra que se seguiria. Peguei o táxi que esperava na esquina. Eu não tinha destino. Eu só precisava de paredes que não fossem as minhas. Para o hotel mais próximo, por favor. Qualquer um, eu disse ao motorista. E só então o silêncio no meu peito se rompeu, dando lugar a uma lágrima única e queimante. O táxi me deixou em um hotel simples e antigo, a uns 20 minutos de casa. Não procurei por luxo. Procurei por anonimato. Paguei a diária em dinheiro. Assim que a porta do quarto se fechou, o controle que eu havia mantido se desfez. Não foi um choro histérico, mas um colapso físico. Eu desabei no chão, sentindo o peso dos anos de mentiras. Meu corpo tremia, asfixiado, e o ar-condicionado frio do quarto era incapaz de esfriar o fogo da minha fúria. 10 anos. 10 anos de casamento. 30 anos de amizade. Eu revisitei cada abraço de Patrícia, cada conselho, cada vez que ela me olhou nos olhos e sorriu. A hipocrisia não era apenas uma traição, era um ato de crueldade calculada. O estudo das fotos. Depois de horas me levantei. Fui ao banheiro, lavei o rosto e peguei o celular. Olhei as fotos, a prova. Elas eram brutais, mas confirmavam que eu não estava louca. A dor deu lugar a uma clareza fria, a mesma que eu usava nas negociações empresariais mais difíceis. Minha mente de executiva começou a ligar pontos que a esposa apaixonada havia ignorado. Lembrei-me de um pedido de Gabriel há uns 9 meses. Ele precisava de 50 mil reais para um investimento em um terreno que, segundo ele, seria revendido rapidamente. Eu tinha hesitado, mas confiei. Ele nunca me mostrou o contrato. E semanas depois, alegou que o investimento tinha virado fumaça devido a um problema de documentação. Na época, eu pensei, acidentes acontecem. Agora, a verdade explodiu na minha mente. Ele não perdeu o dinheiro. Ele estava mantendo Patrícia. Patrícia não ganhava bem. Se o caso durava 2 anos, como ela se mantinha? Ela pagava aluguel, tinha o carro dela, vivia bem. Se Gabriel estava pagando por um apartamento para ela e ainda a estava levando para morar na nossa casa na minha ausência, ele precisava de dinheiro extra. Os 50 mil não evaporaram. Eles foram o pagamento inicial de um ninho de amor. O investimento era a desculpa. Eu tinha que agir rápido para proteger o que restava do meu patrimônio antes que ele notasse que eu tinha voltado. Eu precisava de uma âncora. Liguei para minha prima, Marta, minha confidente desde a adolescência. Ela morava em outra cidade, longe da teia social de Gabriel e Patrícia. Marta, sou eu. Preciso que você não surte, mas que me escute. A Juliana que você conhece morreu. Aconteceu a pior coisa do mundo. Com a voz embargada, narrei a volta antecipada. O carro, os chinelos, a mala e a cena na cama. Enviei as fotos. A reação de Marta foi exatamente o que eu precisava. Pura, honesta e violenta indignação. Juliana, respira. Eu estou a caminho. Pego o primeiro voo. Não faça nada até eu chegar. Mas, meu Deus, essa mulher, essa Patrícia, eu sempre achei ela estranha.
O ódio dela me deu força. O fato de outra pessoa estar vendo a prova e validando, a minha dor me impediu de acreditar que eu estava imaginando tudo. No meio da nossa ligação, o celular de Juliana piscou. Uma nova chamada. Patrícia, meu coração deu um salto. Ela devia ter acordado. Ela devia ter visto minha ausência, notado a porta destrancada. Ou pior, Gabriel havia percebido meu passaporte e as joias faltando. Eu congelei, olhando para o nome da minha melhor amiga piscando na tela. Logo após ter visto ela deitada com meu marido. Marta, é ela! É a Patrícia. O que eu faço? Não atenda, Ju. Não dê a ela a chance de mentir. Marta implorou, mas a fúria me dominou. Eu precisava ouvir a voz da serpente, precisava que ela soubesse que eu sabia. Eu vou atender, e ela vai se arrepender. Desliguei para Marta e deslizei o dedo na tela, aceitando a chamada de Patrícia. O que veio a seguir não foi a voz de uma traidora, mas a de uma manipuladora em pânico, chorando copiosamente. Eu atendi o celular, encostando-o no ouvido. Não disse nada, apenas respirei, controlando cada músculo do meu rosto, embora ela não pudesse me ver. A voz que irrompeu no fone era a de uma mulher em histeria, chorando de forma teatral. Patrícia. Joju! Pelo amor de Deus, onde você está? O que aconteceu? Meu Deus, eu estou te ligando há horas. Aconteceu alguma coisa com você? Estou tão preocupada. O controle dela era impressionante. Ela estava fingindo a amiga desesperada. Eu esperei o teatro terminar. Eu estou bem, Patrícia. Minha voz saiu fria e firme, cortando o choro dela no meio. Onde eu estou não é da sua conta. Mas podemos falar sobre onde você estava dormindo. Que tal começar por aí? O silêncio do outro lado foi imediato e letal. O choro cessou. Patrícia, voz baixa e trêmula. Ju, você... Você voltou? Você viu? Vi, eu confirmei. Vi a minha melhor amiga, a mulher que eu chamo de irmã, deitada na minha cama, abraçada ao meu marido. E não se preocupe em inventar uma história sobre bebedeira ou um momento de fraqueza. Eu tirei fotos. E você não é tão boa atriz quanto pensa, Patrícia. Patrícia abandonou a fachada de amiga, preocupada, e pulou, para de vítima desesperada. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez parecia mais genuíno, a dor do pânico sendo exposto. Patrícia, foi um erro, Ju. Um erro horrível. Eu não sei como aconteceu. Eu estava lá para te ajudar, para te fazer companhia, e o Gabriel estava tão carente. E eu senti falta de ter você por perto e... Não estraga nossa amizade por causa desse deslize. Eu te amo como irmã. É você quem importa. Ela estava tentando reverter a situação, fazer a traição parecer um pequeno percalço de carência mútua e a amizade, o verdadeiro alicerce. Mas eu tinha que ir para a revelação mais dolorosa. Você me ama, Patrícia? É por isso que você está dormindo com ele há 2 anos? A pergunta cortou o ar como um chicote. Era a minha chance de quebrar a narrativa dela. Eu havia calculado, com base nas mentiras de Gabriel e nos comentários fora de hora dela. O silêncio voltou, e quando ela falou, a voz dela era a de uma pessoa derrotada. Patrícia, não é tanto tempo assim. Como você sabe? Você se esqueceu que eu sou a CEO, Patrícia? Eu ligo os fatos. As viagens curtas que eu fazia a trabalho, o celular sempre desligado dele, as suas desculpas para não sair nos fins de semana. Você estava aqui, você estava na nossa casa vivendo a minha vida nos fins de semana, enquanto eu trabalhava para sustentar a todos nós. A raiva me deu um discurso de clareza cirúrgica. A sua visita de 3 meses não foi um deslize. Foi uma lua de mel. Você estava vivendo a vida de esposa, com as minhas taças no meu ar-condicionado, com o meu marido, na minha cama. Você não me ama, Patrícia. Você queria ser eu. Patrícia tentou mais uma vez, a voz agora um gemido. Eu juro que ele ia te deixar, Ju. A gente ia te contar. Ele não te ama, ele estava infeliz. Cala a boca, eu ordenei. Era a primeira vez que eu a mandava calar a boca em 30 anos. Se ele estava infeliz, ele teria me falado. Ele não teria me deixado te usar como babá para fingir ser a esposa que ele queria. O divórcio vai ser litigioso, Patrícia.
e vou usar cada prova contra ele. Quanto a você, considero que nossa amizade e qualquer contato terminou aqui e agora. Se você ou Gabriel ousarem me procurar, eu vou à polícia e peço uma medida protetiva. Não me ligue novamente. Eu desliguei o telefone na cara dela. O telefone tocou de novo, era Gabriel. Eu o ignorei e, imediatamente, ativei o modo não perturbe. O alívio de ter desmascarado o pior inimigo foi revigorante. A próxima ligação não foi para confrontar, mas para proteger o meu futuro. Eu liguei para o advogado mais conceituado que conhecia, o Dr. Renato Vasconcelos. Dr. Renato, eu disse sem rodeios, eu preciso de um divórcio imediato. Tenho provas de traição e creio que há desvio de patrimônio. E eu preciso que ele seja pego de surpresa. O mais rápido possível. A reunião foi marcada 2 dias depois, em um escritório de advocacia neutro no centro da cidade. Eu estava acompanhada pelo Dr. Renato Vasconcelos, um homem de meia idade e olhar severo, cuja reputação me garantia segurança. Gabriel chegou atrasado, acompanhado de uma advogada visivelmente mais jovem e inexperiente. Ele parecia pálido, com olheiras profundas, vestindo um terno amassado, o oposto do arquiteto impecável com quem eu me casei. Seus olhos me procuraram desesperadamente, mas eu mantive meu olhar fixo no Dr. Renato. A advogada de Gabriel começou de forma conciliatória, sugerindo uma separação amigável e a divisão igualitária dos bens. Eu não a deixei terminar. Não será amigável, eu declarei, e a minha voz cortou o silêncio da sala. Será litigioso, e por motivo de adultério, com provas documentadas. O Dr. Renato deslizou as fotos que eu tirei da cama. 3 cópias. Uma para Gabriel, uma para a advogada dele e uma para a mesa. Gabriel pegou as fotos e a cor sumiu do seu rosto. Ele olhou para mim, a súplica nos olhos. A advogada dele gaguejou. Isso não é prova irrefutável de infidelidade. A calcinha de renda rosa de Patrícia na beira da cama e a confissão dela por telefone, que está gravada. Eu interrompi friamente. São. E agora, vamos ao verdadeiro problema. Eu decidi ir direto ao cerne da questão, ignorando as lágrimas contidas de Gabriel e a advogada dele. Gabriel, me diga a verdade. Por que você se casou comigo? E por que Patrícia? Ele tentou negar, balbuciar sobre amor e erros. Eu te amei, Juliana, mas... O amor acabou. Foi só um erro na sua ausência. O Dr. Renato fez um sinal para que eu prosseguisse. Não, Gabriel. A Patrícia me disse que o caso tem 2 anos. E você me roubou 50 mil reais, que você disse ter perdido em um investimento. Você mentiu sobre o carro? Você não estava carente, você estava construindo uma vida com ela às minhas custas. Pressionado e sem saída, a voz de Gabriel saiu quase inaudível, mas carregada de uma crueldade que me atingiu mais fundo do que a traição. Gabriel, eu me casei com você por causa da sua família, Juliana. Pelo nome, pelo seu acesso. Você era a porta de entrada para os clientes que eu precisava. O casamento era um contrato de networking para mim. Eu estava cansado de fingir. A Patrícia, ela era fácil. Ela me entendia. Nós íamos esperar o divórcio e eu a faria minha esposa, a verdadeira esposa. Eu não a queria aqui. Você me obrigou a isso com suas viagens intermináveis. O casamento inteiro era uma farsa. O amor, o status, tudo era uma mentira profissional. Se ele pensou que essa confissão me faria desabar, ele se enganou. A raiva me tornou inabalável. Ótimo, agora que estabelecemos o motivo, vamos à questão financeira. Eu sinalizei para o Dr. Renato. Ele apresentou à mesa extratos de conta e documentos de transferência bancária que eu havia coletado na pressa do meu retorno. Em anexo você encontrará a prova de que Gabriel utilizou fundos da nossa conta conjunta para pagar o aluguel e as despesas básicas do apartamento de Patrícia por 18 meses, antes que ela se mudasse para a nossa casa. Os 50 mil reais, que ele disse ter perdido em investimento, foram transferidos diretamente para o proprietário do imóvel dela, sob a fachada de reforma de fachada no nosso apartamento. Gabriel ficou pálido, mas não negou. Ele não sabia que eu tinha notado e guardado essas transferências. Portanto, eu continuei.
Além da quebra do contrato matrimonial, temos provas de desvio de fundos e má-fé. Eu não quero acordo. Quero que ele me pague o que me deve. E quero que o processo seja o mais rápido e humilhante possível para ele. Eu me levantei. Olhei para Gabriel pela primeira e última vez. Acabou, Gabriel. E ao contrário de você, eu não vou me casar por dinheiro ou status. Eu já tenho os dois. Saí da sala, deixando para trás a confusão e o pânico de Gabriel e sua advogada. Sentindo que pela primeira vez em muito tempo, eu estava respirando ar puro. 6 meses se passaram desde a reunião no escritório. A vida de Juliana havia sido desmantelada e reconstruída. Eu estava morando em um apartamento alugado no Leblon, com vista para o mar, o oposto exato da nossa casa suburbana. O processo de divórcio, embora litigioso, foi concluído rapidamente. Graças às provas de adultério e desvio de fundos e à minha preparação estratégica, o Dr. Renato conseguiu garantir a maior parte do patrimônio para mim. Eu havia vencido a batalha legal. Eu me sentia mais leve, mas a leveza vinha de uma ausência, a ausência de ilusões. O destino deles, através de um colega em comum, soube o que aconteceu com Gabriel e Patrícia. A união deles, baseada em mentiras e traição, não resistiu à pressão da realidade. Sem o meu dinheiro e o status social que Gabriel buscava, o relacionamento deles desmoronou em poucas semanas. Patrícia perdeu o emprego devido ao escândalo em nosso círculo social e se mudou para a casa da mãe no interior. Gabriel, com a reputação manchada e as finanças comprometidas, teve que aceitar um emprego muito abaixo do seu talento. A farsa deles tinha um preço que não podiam pagar. Eu não senti vingança. Senti um vazio. Eles tinham destruído a si mesmos. Eu estava sentada na varanda tomando um café, olhando para o mar agitado. Era ali que o meu monólogo interno se tornava mais honesto. A traição não foi o que me quebrou. Foi a mentira contínua e compartilhada. A ideia de que as duas pessoas em quem eu mais confiava eram, na verdade, um time secreto jogando contra mim. A maior dor é o reconhecimento de que a minha vida perfeita foi uma performance que eles ensaiaram meticulosamente na minha ausência. Eu havia perdido um marido e uma melhor amiga. Mas, na verdade, eu nunca tive nenhum dos dois. Aprendi que o drama da vida real não termina com fogos de artifício ou um novo amor. Ele termina com a aceitação da cicatriz. O meu coração não estava curado, mas estava mais forte. Eu havia me tornado uma versão mais dura, mais cínica, mas indubitavelmente mais inteligente de Juliana. Eu não voltaria a amar cegamente. Eu olhei para o relógio de pulso que eu usava agora. Um que eu havia comprado para mim mesma, sem nenhuma gravação. Eu sou a Juliana que volta para casa e encontra a porta fechada. Não a que é pega de surpresa. Eu sou a Juliana que protege o seu patrimônio. A Juliana que não depende de status ou de um abraço. A minha nova melhor amiga sou eu mesma. Fechei os olhos, senti a brisa do mar e o sol no rosto. A jornada havia terminado. Eu havia descoberto a pior traição imaginável, mas sobrevivido a ela. Eu não esperava isso da Patrícia. Eu me lembro de cada detalhe, cada maldita cena. Não é apenas a imagem deles na cama que me assombra. São as lembranças que a precederam. É o veneno lento que ela injetou em minha vida sob o pretexto de afeto. Você se lembra, Patrícia, daquela noite em que eu estava chorando no seu ombro? Eu disse que desconfiava das horas extras de Gabriel, que sentia a distância dele e você me segurou. Me afagou o cabelo e me disse: "Vocês dois se amam demais, Ju. É só estresse. Vou te ajudar a fazer um jantar romântico para ele amanhã." E então você vinha para a minha casa, Patrícia, a minha melhor amiga. Você arrumava a mesa com as minhas louças, acendia as minhas velas, cozinhava o prato favorito dele e me observava, com seus olhos de irmã carinhosa, enquanto eu tentava reconquistar um homem que já estava na sua cama. Você era a minha espiã de confiança. Você me ligava em Nova York para dizer: "O Gabriel está exausto. Ju, ele está comendo mal. Eu estou passando na casa para ver se ele está bem." Você não estava passando. Você estava morando lá. Você estava deitada no nosso sofá, vendo a TV com ele, usando os chinelos que eu vi. Toda a sua vida era um acessório da minha. Você usou a minha ausência, não para cuidar de mim, mas para ser eu.
Você me roubou a única coisa que me tornava vulnerável, a confiança. Você não era apenas a amante, Patrícia. Você era a traidora mestra. A amante é uma ameaça externa. A melhor amiga é um vírus interno. Você destruiu a fachada do meu casamento, mas pior ainda, você pulverizou a fundação da minha fé em qualquer vínculo humano. E o que me destrói é a sua total falta de originalidade. Você queria o meu marido, a minha casa e o meu status sem ter que construir nada. Você é uma parasita, e é por isso que você falhou. Você conseguiu o meu marido, Patrícia, mas nunca conseguiria ser eu. O amor é reconstruído, a carreira é restaurada, mas a amizade que você fingiu por 30 anos, isso é uma ferida que não sara. É a prova de que a pessoa que você mais amava e confiava era, na verdade, a sua inimiga mais paciente e sorridente. E é a essa verdade que eu nunca vou perdoar. Sobre Gabriel. A reunião no escritório de advocacia não apenas desvendou o casamento de Gabriel. Ela o desmontou publicamente. A frieza e a preparação estratégica de Juliana o pegaram completamente desprevenido. Na sala. Assim que Juliana saiu, a postura de Gabriel desmoronou. Ele não era mais o arquiteto ambicioso. Era um homem pego em uma teia de suas próprias mentiras. As fotos da cama e as provas das transferências bancárias foram golpes fatais. A advogada dele o encarou com uma mistura de repulsa profissional e frustração, sabendo que a defesa dele seria quase impossível. Não tem acordo, ele murmurou para a advogada, as mãos cobrindo o rosto. Ela planejou isso. Ela sabe de tudo. E eu a perdi. Perdi a única coisa que me dava base. Ele não estava lamentando Juliana como esposa, mas como o pilar de sua carreira e estabilidade financeira. O divórcio significava a perda de clientes de alto padrão, a humilhação social e a desconstrução de sua imagem pública. A ligação de pânico. Horas depois, Gabriel tentou ligar para Patrícia, mas ela estava fugindo dele, temendo o confronto e focada apenas em salvar a própria pele do escândalo. Quando ele finalmente conseguiu contato, foi recebido com histeria e acusações. Você arruinou a minha vida, Gabriel. Não era para ser assim. A Juliana me destruiu. Onde está o dinheiro? Onde vamos morar? A verdade cruel se revelou. O relacionamento dele só funcionava sob o manto da riqueza e da segurança que Juliana fornecia. Sem o dinheiro dela, o amor dele se transformou em recriminação e desespero mútuo. A lua de mel de 3 meses havia custado o seu futuro. O destino. Nas semanas seguintes, Gabriel tentou desesperadamente restaurar a fachada. Mas a notícia do divórcio, litigioso e das acusações de desvio de fundos, vazou em seu círculo profissional. Ele perdeu grandes contratos. Foi forçado a vender seu carro esportivo, que tanto prezava, para cobrir dívidas. Ele viu seu sonho de ascensão social desmoronar. A queda de Gabriel foi um lembrete. A traição não é apenas um ato passional. É um cálculo de risco. E no caso dele, o risco foi perder tudo que ele havia conquistado usando Juliana. Ele descobriu que a esposa que ele desprezava era, na verdade, sua maior protetora e aliada. E agora ele estava sozinho, pagando o preço total por sua duplicidade. 6 meses após o divórcio, eu já havia superado o pior do luto e estava focada na minha carreira e no meu novo apartamento no Leblon. Uma manhã, parei em uma padaria chique na Zona Sul, um lugar que Patrícia e eu frequentávamos por tradição. Era o tipo de lugar onde o burburinho era tão importante quanto o café. Eu estava terminando um croissant e lendo o tablet quando senti um silêncio estranho na mesa ao lado. Levantei os olhos. Patrícia estava a menos de 3 metros de mim. Ela estava sentada de costas para mim. Mas o cheiro do seu perfume floral característico, aquele que eu senti na minha casa, me atingiu. Ela não estava mais com o cabelo impecável, ou a roupa de marca que eu costumava lhe emprestar. Ela estava visivelmente abatida, com roupas simples e os olhos cansados. Ela estava com uma amiga em comum, Laura, que estava visivelmente desconfortável. Patrícia estava no meio de uma frase, quando viu Laura paralisar o olhar em algo atrás dela. Patrícia se virou lentamente e me viu. Seu rosto perdeu a cor.
Foi um momento de pânico visceral e incontrolável. Não havia mais lágrimas falsas ou teatro, apenas o medo cru de ser pega. Eu fiz algo que teria sido impensável há um ano. Eu sorri. Um sorriso frio, pequeno e de triunfo profissional. Patrícia tentou se levantar para fugir, mas eu fui mais rápida. Patrícia, eu chamei. Minha voz baixa, mas clara, o suficiente para que Laura e algumas mesas próximas ouvissem. Você está bem? Soube que a vida no interior é mais tranquila do que aqui. A indireta sobre sua fuga para a casa da mãe foi cruel, mas necessária. Patrícia não conseguia falar. Ela engoliu em seco e forçou as palavras. Ju, eu sinto muito por tudo. Você não sente muito, eu respondi ainda sorrindo. Você sente pânico por ter sido descoberta. E você está sentindo a consequência de suas escolhas. Não minta mais. O golpe final veio de Laura. A amiga, que estava tentando manter o decoro e a neutralidade, se levantou abruptamente. Laura, Juliana, me desculpa, eu não sabia que ela estava aqui. Eu tenho que ir. Ela se dirigiu a mim, me deu um beijo rápido no rosto e saiu da padaria sem sequer se despedir de Patrícia. Essa foi a minha verdadeira vingança, a anulação social. Em nosso círculo, a lealdade e a integridade valiam mais que qualquer dinheiro. Ao ignorar Patrícia e buscar validação em mim, Laura, e por extensão, todo o nosso círculo, havia declarado publicamente de que lado estava. Eu me recostei na cadeira, satisfeita. Patrícia ficou sozinha, humilhada em público, com as migalhas do seu café e do seu prestígio. Ela era um fantasma na padaria, e eu a única com poder. Eu peguei o meu tablet e voltei ao trabalho, ignorando a figura derrotada que logo se levantou e saiu apressadamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Nos ajuda muito. Se inscreva no canal para acompanhar histórias novas. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.